Seja bem-vindo ao Ler Espiritismo Juntos. Eu me chamo Daniele Caro e nós nos reunimos aqui todos os dias para ler um pouquinho de Espiritismo e, além disso, exercitar e trazer a leitura como um hábito de vida. E nós escolhemos, para dar início a esse projeto, a leitura do livro Nosso Lar. A ideia é ler toda a série A Vida no Mundo Espiritual. E nós já estamos no capítulo 16. Então, se tu tá chegando agora, retorna, assiste as primeiras lives, os primeiros vídeos e te inteira do assunto, porque esse livro é maravilhoso. É uma leitura edificante que faz bem. Mas para resumir, o espírito André Luiz, que dita esta obra, desencarnou, ficou 8 anos no umbral, por intercessão da mãe e de outros que queriam ele muito bem. Ele foi socorrido quando assim quis ser, baixou a guarda ali, pôde sentir a presença da espiritualidade amiga e foi socorrido. Foi levado à cidade espiritual de Nosso Lar, a colônia Nosso Lar. Está em tratamento, tomando conhecimento de toda a funcionalidade da colônia, refletindo sobre os verdadeiros valores, o que é importante quando nós chegamos no plano espiritual. Mas vamos dar início imediatamente à leitura do capítulo 16, Confidências. No capítulo anterior, André Luiz, depois de muita espera, recebeu a visita da mãezinha dele. E aqui continua essa visita. Vamos à leitura então. Pega teu livro, seja ele físico, seja em PDF, pega teu chimarrão, teu café, teu chá, tua água e vamos para nossa leitura. Capítulo 16, Confidências. Consolou-me a palavra maternal, reorganizando-me as energias interiores. Minha mãe comentava o serviço como se fora uma bênção às dores e dificuldades, levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes. Então a mãezinha do André Luiz está contando para ele sobre o trabalho dela, sobre o que ela faz, porque vamos lembrar que a mãe do André Luiz não está em Nosso Lar, está numa esfera mais evoluída. E ela está aqui contando para André Luiz que o trabalho, na verdade, é uma bênção de alegria. Vamos ver. Inesperado, inexprimível contentamento banhava meu espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me a estranho modo. Sentia-me outro, mais alegre, animado e feliz. Então ele está dizendo que está escutando a mãezinha falar sobre o trabalho, sobre os verdadeiros valores, e para ele, por mais que seja tudo diferente, tá fazendo sentido, tá trazendo uma nova forma de ver, um novo ânimo, para se reestruturar e seguir adiante. E André Luiz vai dizer: ó, minha mãe, exclamei comovido, deve ser maravilhosa a esfera da tua habitação. Que sublimes contemplações espirituais, que ventura. André Luiz está dizendo, esse lugar que tu vive, mãe, deve ser lindo, Se o Nosso Lar já é, imagina o teu lugar, que já é uma esfera ainda mais evoluída que Nosso Lar. Ela esboçou um sorriso significativo e obtemperou. A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, mais abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas, à distância dos deveres justos. Devo fazer-te sentir, no entanto,
que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. É antes revelação de responsabilidade necessária. Então a mãezinha de André Luiz está dizendo: filho, quanto mais elevada a esfera, maior a responsabilidade do trabalho. Não penses tu que eu sou lá uma santa imaculada que fico sentada na nuvem. Eu tenho muito trabalho. As minhas responsabilidades são ainda maiores por estar numa esfera mais elevada. Vejamos bem, né? E que ela não está, contudo, narrando isso para André Luiz, reclamando. Ela gosta, ela se sente bem, ela se sente lisonjeada com as responsabilidades e com o seu trabalho. Isso que ela está contando aqui. E ela vai seguir narrando. Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Bem, ela está trabalhando pela evolução espiritual da família, né? Muitas entidades desencarnadas permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Desde minha vinda, então, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. O que a mãe de André Luiz está dizendo? Que muitos de nós, quando desencarnamos, ficamos presos ao lar terrestre com a desculpa de ficar ali cuidando, zelando. Mas como a gente já viu também em capítulos anteriores, se a gente não tem o devido preparo no bem, no serviço estruturado, a gente mais atrapalha do que ajuda. E o que ela fez? Tomando entendimento disso tudo, ela se esforçou em buscar formas de serviço útil para ajudar os familiares, né? Tanto os que estavam desencarnados, como André Luiz, que estava no umbral, quanto os que ainda estão na crosta terrestre. Então, agora André Luiz vai perguntar: e meu pai? Perguntei. Onde está? Por que não veio com a senhora? Já bem, né? André Luiz ainda com aquele pensamento da família terrestre. Minha mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu: ah, teu pai. Há 12 anos que está numa zona de trevas compactas no umbral. Na Terra, sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até o fim da existência, e ao fervor do culto externo em matéria religiosa, mas no fundo era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar. 2 delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas, e tão logo desencarnou o meu pobre Laerte, pai de André Luiz, a passagem no umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas, a quem fizera muitas promessas, aguardavam-no ansiosas, prendendo-o de novo às teias da ilusão. Então a mãe de André Luiz vai contar para ele da situação do pai. O pai era um homem de posses, como a gente já viu aqui, tanto que pôde proporcionar a André Luiz estudo. Era um homem do alto comércio, era um empresário, pelo que dá para entender, um homem de posses financeiras, que tinha um status social importante, né? Ela conta aqui que ele andava pelos meios sociais de destaque. Em questão religiosa, ele frequentava os cultos, o culto, né, da sua religião, que a gente viu aqui, que era católica, a mãezinha pelo menos, provavelmente o pai também, mas que era
só para cumprir ali requisitos sociais, né? E este pai tinha relações fora do casamento. E duas destas relações, desses relacionamentos, dois desses relacionamentos, a quem Laerte, o pai de André Luiz, fizera muitas promessas a essas mulheres, né? Ficaram tão presas, né, mentalmente a eles, que assim que Laerte desencarnou, automaticamente, né, vibratoriamente falando, eles foram atraídos. Isso que a mãezinha de André Luiz está explicando para ele. Agora ela segue narrando. A princípio, ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que, após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Então Laerte tentou, quando desencarnou, encontrar a mãe de André Luiz, né? Mas ele não conseguiu. Por quê? Como a gente está aprendendo aqui nessa obra, a gente segue no nosso padrão vibratório, né? Então ele acabou indo se conectar com as energias que ele trouxe no momento em que desencarnou. Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual, nem a assistência desvelada de outros amigos nossos. Vejamos bem, mais uma vez, nunca é demais a gente falar. Não é que ele não tenha recebido, que ela não tenha querido ajudar, ou que não tenha tentado ajudá-lo, assim como outros amigos espirituais. Mas ele próprio, o próprio Laerte, não estava na mesma faixa vibratória, então ele não percebia, né, a presença deles, a presença do auxílio. Então vamos seguir. O resultado foi achar-se tão só na companhia de relações que cultivava irrefletidamente, pela mente e pelo coração. Então ele se viu ali, né, pelo padrão vibratório dele, com aquelas companhias que ele manteve enquanto encarnado, né? Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo o seu espírito. De algum modo lutou, repelindo as tentações, mas caiu afinal, novamente, enredado na sombra por falta de perseverança no bom e no reto pensamento. Então Laerte tentou, né? Ele se via ali e ele tentou encontrar a esposa, tentou manter, né, aquela questão de família, mas ele não conseguiu. E já nós vamos entender por quê. Vamos seguir. Eminentemente impressionado, perguntei: não há, porém, meios de subtraí-lo a tais objeções? André Luiz está perguntando, mas não tem como a gente interferir nesse padrão dele, nos pensamentos dele, para fazer alguma coisa, né? Aí ela vai dizer: ai, meu filho, elucidou a palavra materna, eu o visito frequentemente. Ele, porém, não me percebe. Seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Tento atraí-lo ao bom caminho, pela inspiração, mas apenas consigo arrancar-lhes algumas lágrimas de arrependimento, de quando em quando, sem obter resoluções sérias. As infelizes, das quais se tornou prisioneiro, segregam-no às minhas sugestões. Venho trabalhando intensamente anos a fio. Solicitei o amparo de amigos em 5 núcleos diferentes, de atividade espiritual mais elevada, inclusive aqui em nosso lar. Certa vez, Clarencio quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração, mas debalde. Não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. Precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo
e abrir-lhe a visão espiritual. No entanto, o pobrezinho permanece inativo em si mesmo, entre a indiferença e a revolta. Então ela conta que ela tenta diariamente. Ela já pediu auxílio de muitos irmãos na espiritualidade, de esferas mais elevadas, em 5 núcleos de serviço diferentes, né, que Clarence até quase conseguiu. E que ela tenta inspirá-lo com bons pensamentos, mas que ela consegue atingi-lo de forma muito superficial, muito rasa. Às vezes ele até consegue, né, umas lágrimas assim, mas não passa disso, porque aquelas duas, as amantes dele, né, que estão com ele lá no umbral, estão ainda exercendo uma força, uma interferência, uma influência muito forte sobre Laerte. Então eles não estão conseguindo. Aí fala, né, que não se consegue acender luz sem óleo, sem pavio. Quer dizer, ele ainda não está movido totalmente para uma mudança, então eles não conseguem ajudá-lo, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio sempre. Então vamos lá, vamos seguir. Entre a indiferença, no entanto, o pobrezinho permanece inativo em si mesmo, entre a indiferença e a revolta. Depois de longa pausa, suspirou, continuando. Talvez não saibas ainda que tuas irmãs, Clara e Priscila, vivem hoje igualmente no umbral. Então a mãe de André Luiz está dizendo, as tuas irmãs também estão no umbral, André Luiz. Agarradas à crosta terrestre, né? Estão ainda presas na vida terrestre. Sou compelida a atender às necessidades de todos. Meu único auxílio direto repousava na cooperação afetuosa da tua irmã Luísa, aquela que partiu quando eras pequenino. Luísa esperou-me aqui muitos anos. Foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família terrena. Ultimamente, contudo, depois de lutar corajosa a meu lado em benefício do seu pai, de ti e das tuas irmãs, tão grande é a perturbação dos nossos familiares ainda na terra, que voltou semana passada, a fim de reencarnar entre eles, num gesto heróico de sublime renúncia. Espero, pois, que te restabeleças breve, para que possamos desdobrar atividades no bem. Então a mãe de André Luiz está dizendo, a única ajuda que eu tinha aqui da nossa família era da tua irmã. Essa irmã desencarnou quando André Luiz era pequeno ainda. Então ela estava ajudando, né? A Luísa ficou por muitos anos ajudando a mãe de André Luiz, ajudando a socorrer o André, o pai dele, as irmãs que estão no umbral também. Mas agora, fazia uma semana atrás, ela tinha reencarnado na mesma família, né, para ver se consegue ajudar de uma forma mais efetiva. Então, e aí a mãe de André Luiz diz, eu espero, filho, que tu te recuperes logo para vir comigo nesse trabalho de assistência aos nossos familiares que estão tão necessitados. Vejamos como a gente pode ser útil, né, quando a gente desencarnar, se nós estivermos preparados, né, para o auxílio. Mas vamos seguir. Assombravam-me as informações referentes a meu pai. André Luiz ficou chocado. Não imaginava aquilo do pai dele, né? Ele fazia aquela ideologia daquele pai que quando caiu a máscara, né? Que espécie de lutas seriam as dele? Não parecia sincero praticante dos preceitos religiosos, não comungava todos os domingos? Enlevado com a dedicação maternal, perguntei. André Luiz está chocado, porque ele não imaginava aquilo do pai dele. E mais ainda com a mãe. Como pode aquela mãe dando assistência para o pai, né, que atraía, e ainda estava com 2 amantes no umbral e aquela mãe ali, prestando assistência. É tudo muito novo para André Luiz, assim como é para nós, né? Por isso que essa história é tão instigante e nos traz tantos bons conhecimentos.
André Luiz vai dizer: a senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames? André Luiz, tá como assim, mãe? É difícil de entender e aceitar que a senhora o ajuda, né, diante de toda essa situação. Aí ela vai dizer: não as classifique assim, ponderou minha mãe. Dize antes, meu filho, nossas irmãs doentes, ignorantes ou infelizes. São filhas do nosso Pai igualmente. Não tenho feito intercessões apenas por Laerte, mas por elas também, e estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. A mãe de André Luiz ainda repreendeu ele: não fala assim delas. São tuas irmãs, e eu não peço só pelo teu pai, eu não cuido só dele, eu cuido delas, inclusive estou tentando achar uma forma de ajudá-las. Veja a grandeza desse coração, a grandeza desse espírito. É de muita beleza. Espantou-me a grande manifestação de renúncia. Pensei subitamente em minha família direta. Senti o velho apego à esposa e aos filhos queridos. Perante Clarencio e Lísias, deliberava sempre recalcar sentimentos e calar indagações. Mas o olhar materno encorajou-me. Alguma coisa me fazia sentir que minha mãe não se demoraria muito tempo ao meu lado. Aproveitando o minuto que corria célere, interroguei: a senhora, que tem acompanhado o papai devotadamente, nada poderá informar relativamente a Zélia e as crianças? Aguardo ansioso um instante de voltar a casa, a fim de auxiliá-los. Oh, minhas imensas saudades devem ser igualmente compartilhadas por eles. Como deve sofrer minha desventurada esposa com esta separação? Então André Luiz aproveitou para perguntar: mãe, tu sabe da minha família? A minha esposa deve estar sofrendo muito, né, com a minha ausência. Não devemos esquecer aqui que André Luiz ficou 8 anos no umbral, né? E ele perdeu a noção do tempo. Então, para ele tudo aqui é como se, agora que ele está colocando as ideias em ordem, está recobrando a consciência, para ele é como se ele recém tivesse desencarnado. Mas para a família que está na Terra encarnada já fazem 8 anos. E 8 anos para nós é bastante tempo. Então talvez André Luiz vá se surpreender aí com o que ele, né, com a diferença entre o que ele espera e o que realmente está acontecendo. Minha mãe esboçou um sorriso triste e acrescentou: tenho visitado meus netos periodicamente, vão bem. E depois de meditar alguns instantes, acentuou, a mãe de André Luiz, né? Não deves, porém, inquietar-te com o problema de auxílio à tua família. Prepara-te, em primeiro lugar, para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor em pensamento antes de trabalhar na solução que elas requerem. Então tá dizendo, espera, te prepara, que tem coisas que primeiro a gente entrega a Deus, depois a gente tenta ajudar. Quis insistir no assunto para colher pormenores, mas minha mãe não reincidiu nele, esquivando-se generosa. A mãe dele não quis prosseguir o assunto. A palestra estendeu-se ainda longa, envolvendo-me em sublime conforto. Mais tarde ela despediu-se. Curioso por saber como vivia até ali, pedi permissão para acompanhá-la. Afagou-me então, carinhoso, e disse: a mãe de André Luiz, né? André Luiz então perguntou: mãe, tô curioso para saber como tu vive, eu posso ir junto, né? Quero ver onde tu vive, como é lá, posso ir junto? E aí ela vai responder para ele: não venhas, meu filho. Esperam-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso, nos gabinetes
transformativos. Além disso, preciso ainda avistar-me com o ministro Célio para agradecer a oportunidade desta visita. E deixando-me na alma duradoura impressão da felicidade, beijou-me e partiu. Aqui encerra então a leitura do capítulo 16. Então, André Luiz, queria ficar um pouquinho mais com a mãe dele, ou então, quem sabe, até ir junto, porque André Luiz ainda não entende bem como as coisas funcionam. E aí ela disse, não venha, meu filho, eu ainda tenho que ir lá no Ministério da Comunicação, Por quê? Munir-me de recursos fluídicos, Como ela está numa esfera mais elevada, as condições são outras. Então, ela precisa adaptar-se tanto para vir visitar o André Luiz quanto para retornar, aonde ela mora. Mas estas coisas, estes conceitos, nós vamos aprender aos poucos. Eu estou aprendendo junto com vocês no decorrer deste livro e dos outros vários que são a vida no mundo espiritual. Basta dizer que ela precisou se adaptar, fluidicamente falando, para poder visitar André Luiz, e precisa também se reorganizar fluidicamente para voltar ao lugar onde mora. Bem, que essa reflexão fique para nós hoje, da importância, mais uma vez, da gente analisar diariamente os reais valores da nossa existência, E o quanto a gente precisa se preparar para qualquer trabalho, para qualquer serviço, ser útil, Mais do que ser presente, estar presente é ser útil, Como o próprio pai do André Luiz, muito provavelmente não agisse totalmente de má fé, mas sim envolto às conveniências sociais, que o deixaram ir para o arrastamento, Então, que a gente possa manter os pés no chão, com relação a valores morais, para que nós não nos perdamos e possamos chegar um pouquinho melhorados, Evoluir um pouquinho a cada dia e chegar um pouquinho melhorados do que chegamos até chegar no plano espiritual. Gratidão a todos, a espiritualidade amiga que nos acompanha diariamente, e até amanhã, se Deus quiser. Que assim seja.